21 pessoas morreram após o clima extremo atingir corredores que participavam de uma ultramaratona de 100 km no centro-norte da China no sábado. Os corredores chegaram à linha de partida sob um céu ensolarado, alheios à tragédia que logo se desenrolaria. Atletas de elite chineses embarcaram em uma corrida extenuante de 100 km, determinados a levar seus corpos ao limite. Mas em poucas horas, os céus azuis escureceram e ventos ferozes se desencadearam. Presos nas encostas, competidores desorientados lutaram pela sobrevivência em um pesadelo hipotérmico. Em um instante de partir o coração, a beleza da antiga floresta de pedras do Rio Amarelo se tornou o cenário do desastre esportivo mais mortal da China. Atos de coragem incomum surgiram em meio ao caos, mas nada pôde evitar as 21 vidas que foram perdidas naquele dia. O que deu errado durante a ultramaratona de Gansu e o que aconteceu nos terríveis últimos minutos de suas vítimas. A linha de partida da ultramaratona estava agitada com a emoção em 22 de maio de 2021. Os 172 atletas se reuniram para enfrentar a extenuante corrida de 100 km através de uma região remota no noroeste da China. Embora o céu estivesse nublado, muitos corredores vestiam shorts e camisetas, ansiosos para aproveitar o clima ameno. Entre eles estava Liang Jing, de 31 anos, campeão chinês de ultramaratona. Apelidado de Liang Deus pelos seus fãs, Liang estava tentando aumentar sua impressionante coleção de vitórias em corridas de resistência. 42 anos também estava na linha de partida, logo após vencer a medalha de ouro na maratona dos Jogos Paralímpicos Nacionais da China de 2019. Embora com deficiência auditiva, Wang estava determinado a testar seus limites contra os melhores atletas de longa distância do país. O diversificado grupo de competidores compartilhava o desejo de levar seus corpos ao limite. A trilha de 62 milhas foi estabelecida ao longo da colina Mijiazan, do Bosque de Pedra do Rio Amarelo, um terreno kárstico sem árvores, na transição do planalto mais baixo ao sul para o deserto Tengah, ao norte. O terreno é principalmente de arenito aluvial. A linha de partida, na entrada principal de uma área cênica, tem uma elevação de 1.595 metros, 5.233 pés, enquanto o cume no terceiro posto de controle atinge 2.230 metros, 7.320 pés. A seção mais acidentada e estreita, os postos de controle 2 e 3, não são acessíveis por carro e exigem de 1 a 2 horas de caminhada a partir das estradas mais próximas em boas condições climáticas. O coordenador do evento não designou funcionários ou postos de auxílio para os postos de controle 2 e 3. Pior ainda, os 2 postos de controle são em grande parte pontos cegos para o sinal de telefone móvel. Na véspera da corrida, com tempo agradável, o organizador se ofereceu para coletar os suprimentos noturnos dos corredores e deixá-los no 6º posto de controle, a 62 km, para serem retirados pelos atletas na noite seguinte, no meio da prova. Nos 3 anos anteriores a corrida foi ensolarada e quente, então a maioria dos corredores entregou seus corta-ventos. No dia seguinte, eles apareceram vestindo coletes e shorts. Enquanto aqueciam na linha de partida, eles estavam preocupados com o tempo nublado e ventoso. Contudo, a previsão do tempo na véspera deveria ter alertado os organizadores de que não seria um dia quente, como nos 3 anos anteriores. Na véspera da corrida, o Centro Meteorológico da cidade emitiu o aviso de vento de menor grau de uma escala de 4 e declarou que nas próximas 24 horas, em Baiain, Jingtai, a velocidade média do vento atingirá os níveis 5 a 6 e as rajadas atingirão níveis 7 ou acima, acompanhados de poeira amarela e areia. O Centro Meteorológico Provincial emitiu um aviso importante alertando que, de 21 a 22 de maio, é previsto ter uma grande quantidade de poeira amarela e areia carregadas pelos ventos, queda de temperatura e alguma precipitação. A conexão atmosférica se intensifica em maio, então cuidado com chuvas fortes súbitas, granizo, relâmpagos e rajadas de vento. Mas quando os corredores partiram para a região do Planalto às 9 da manhã, os ânimos estavam elevados e o tempo indicava boas condições para correr. Dentro de algumas horas, o céu ensolarado deu lugar a uma tempestade furiosa que tiraria 21 vidas e deixaria a China em busca de respostas.
Os quilômetros iniciais do trajeto passam por antigos cânions e pináculos de arenito erodidos. Muitos corredores disseram mais tarde que a beleza proporcionava uma distração revigorante das subidas exaustivas. Mas no final da manhã, o ambiente se tornou inesperadamente hostil. Quando Liang Jing, campeão ultramaratonista da China de 31 anos, chegou ao posto de controle de 12 milhas, a uma altitude de 7.320 pés, a temperatura despencou e ventos ferozes lançaram chuva congelada lateralmente pela encosta da montanha exposta. Em um curto período de tempo, caíram granizo e chuva congelante na área, e havia ventos fortes, contou Jiang Zhoukan, prefeito da cidade vizinha de Baiyin, aos repórteres mais tarde. A temperatura despencou. Os finos cobertores de emergência fornecidos pelos organizadores se despedaçaram na ventania. Os corredores se apressaram para se proteger atrás de pedregulhos, enquanto a tempestade tomava a montanha. Liang se abrigou em uma caverna com mais 3 pessoas, mas infelizmente não resistiu até a chegada do resgate. Já o medalhista de ouro com deficiência auditiva, Wang Ganjian, progrediu em circunstâncias adversas. Amigos relataram vê-lo mais tarde, encharcado e lutando, mas ainda de pé. Ele não sobreviveria à montanha. Enquanto a tempestade castigava o posto de controle 2, um chamado de socorro soou do local remoto. As falhas de comunicação deixaram a mensagem sem resposta por 45 minutos, um tempo precioso perdido. 6 agonizantes horas se passaram antes que a gravidade da situação chegasse aos coordenadores de emergência a jusante. As extremas condições de montanha induziram hipotermia letal nos ultramaratonistas, ocorrendo quando o corpo perde calor mais rápido do que pode produzi-lo, causando uma temperatura central perigosamente baixa. Vários competidores não estavam devidamente vestidos para o clima, sem roupas adequadas contra vento e chuva. À medida que as temperaturas caíam abaixo de zero, acompanhadas de chuva, os corredores não conseguiam manter o calor do corpo. As condições úmidas também elevaram a condutividade, facilitando a dissipação do calor. Em altitudes mais elevadas, a menor pressão atmosférica reduz a capacidade do corpo de termorregular. Além disso, o efeito do vento frio era amplificado acima da linha das árvores, aumentando a perda de calor do corpo. Quando expostos a esses elementos, ocorrem várias respostas fisiológicas. Os vasos sanguíneos das extremidades se contraem para manter a temperatura central. Mas à medida que os músculos esfriam, eles se tornam descoordenados e começam a tremer. Isso pode elevar muito a demanda metabólica. Enquanto isso, o ar gelado acelera a respiração, esfriando ainda mais o corpo internamente. À medida que a hipotermia progride, surgem sintomas graves. A confusão mental torna a navegação difícil. A frequência cardíaca e a pressão arterial caem bruscamente. Com uma temperatura corporal de aproximadamente 90 graus Fahrenheit, ocorrem amnésia e alucinações, tornando a vítima incapaz de se autorresgatar. Abaixo de 86 graus 100, o coração fica irritável e surgem arritmias. Uma vez que a temperatura corporal cai abaixo de 82, a fibrilação ventricular causa parada cardíaca. Para os ultramaratonistas encalhados, a combinação de ventos fortes, condições úmidas e alta altitude provou ser letal. Nestas circunstâncias, a hipotermia fatal pode se desenvolver em apenas 30 minutos. A confluência de clima, preparação inadequada e terreno perigoso colocou os competidores em alto risco. Mesmo os melhores atletas estavam impotentes contra o poder do corpo humano, esfriando rapidamente em direção à morte, na corrida para a tempestade. Reconhecendo a urgente necessidade de ajuda, o pastor Yu Qiming emergiu de sua casa na caverna na encosta da montanha. Desafiando os elementos, ele ajudou corredores que haviam perdido o caminho na neve cegante, conduzindo 6 para o calor de seu abrigo. A humilde caverna salvou a vida daqueles atletas desorientados. Mas nas encostas acima, o número de mortos crescia. Corpos estavam espalhados por quilômetros de terreno acidentado. Ao chegar depois do anoitecer, os bombeiros enfrentaram uma sombria operação de recuperação, em vez de um resgate por equipes experientes. O que chegou foi uma equipe inexperiente com a roupa errada,
disse um corredor anônimo, que fornece um relato assustador em primeira mão. Congelando e entrando em pânico, os atletas pereceram bem ao lado do caminho da corrida, desabando a poucos passos de um possível refúgio. No total, 21 competidores morreram na impiedosa montanha naquele dia. A comunidade de corredores da China ficou profundamente triste com a perda dos atletas na tragédia. Corrida em trilha é o mesmo que escalar montanhas, disse Luo Jing, um dos sortudos a sobreviver ao Calvário. Esteja sempre preparado para o pior e não dependa dos outros. Muitos questionaram se as precauções de segurança, requisitos de vestuário e planos de contingência eram adequados e estavam estabelecidos. No rescaldo, acusações foram feitas sobre quem assume a responsabilidade pela corrida desastrosa. Mas também surgiram atos de heroísmo. A bravura de Shepard Yu Qiming tocou a nação. Locais trabalharam a noite toda para resgatar corredores em apuros. Sua compaixão e pensamento rápido evitaram mais perdas, mas as cicatrizes emocionais dos sobreviventes persistem. O governo prometeu uma investigação e reforma. As competições ao ar livre de alto risco na China estão suspensas indefinidamente até a melhoria da supervisão. Mas curar a confiança quebrada após essa tragédia exigirá tempo. Por ora, a comunidade de corredores só pode lidar com a perda desnecessária de tantas vidas promissoras. Nas encostas da floresta de pedra do Rio Amarelo, ventos gelados ainda assobiam através de ravinas irregulares, ecoando com desgosto. O pastor Yu Qiming cuida de seu rebanho perto do percurso fatal, sob céus nublados. A uma nação de distância, famílias lamentam aqueles roubados pelo frio amargo. Mas a resiliência persiste nesta terra remota, o espírito daqueles poupados pela bondade de estranhos e a memória dos atletas que corajosamente perseguiram a glória até o fim. Obrigado por assistir. Inscreva-se para mais histórias extremas da borda.